muitas coisas que precisamos eliminar em silêncio para seguir em frente. Às vezes, a carga que carregamos nos impede de navegar com leveza. E só ao soltar esse peso conseguimos descobrir o nosso verdadeiro caminho. Há momentos na vida em que nos agarramos a coisas que não precisamos, objetos, lembranças ou pessoas que apenas adicionam peso à nossa jornada. Só quando decidimos deixar ir o desnecessário, em silêncio e sem drama, encontramos a liberdade para avançar com mais facilidade. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estoicismo Rico. Você está preparado? Então vamos nessa. Está pronto para começar a viver de verdade? Mas antes de começar, preste atenção nesta história, que vai te ajudar a entender melhor a sabedoria contida neste material. Em um pequeno vilarejo à beira-mar, vivia uma jovem pescadora chamada Helena. Ela era conhecida por sua habilidade em navegar nas águas mais turbulentas e por sua incrível capacidade de pescar nos dias mais difíceis. No entanto, ao longo dos anos, Helena acumulou uma grande quantidade de redes e ferramentas quebradas que já não usava. Mas por puro costume, ela as mantinha. Toda vez que saía para o mar, o espaço em seu pequeno barco estava cheio de coisas que atrapalhavam seu trabalho. Certo dia, enquanto se preparava para uma longa jornada no oceano, uma forte tempestade se formou. As ondas golpeavam seu barco, e Helena percebeu que o excesso de coisas que carregava dificultava enormemente sua capacidade de manobrar. Durante horas ela lutou contra a tempestade, mas sentia que não eram só as ondas o seu inimigo, e sim a carga desnecessária que levava. À beira do desespero, Helena tomou uma decisão difícil, mas necessária. Começou a se livrar do que não servia. Primeiro jogou ao mar as redes quebradas, depois as cordas velhas e desgastadas, e por fim, até alguns objetos pessoais que ela guardava por apego, mas que não eram úteis. A cada coisa que soltava, seu barco ficava mais leve, e ela podia manobrar melhor. As ondas continuaram fortes, mas Helena já não se sentia presa ao peso do passado. Graças a essa atitude, conseguiu permanecer à tona e, finalmente, quando a tempestade passou, voltou ao porto. Estava exausta, mas a salvo. Quando seus colegas pescadores a viram retornar, perguntaram como ela havia sobrevivido à tempestade. Helena, com um sorriso tranquilo, respondeu: há momentos na vida em que nos agarramos a coisas que não precisamos, objetos, lembranças ou pessoas que apenas adicionam peso à nossa jornada. Só quando decidimos deixar ir o desnecessário, em silêncio e sem drama, encontramos a liberdade para avançar com mais facilidade. A moral desta história é que, na vida, há muitas coisas que precisamos eliminar em silêncio para seguir em frente. Às vezes, a carga que carregamos nos impede de navegar com leveza, e só ao soltar esse peso conseguimos descobrir o nosso verdadeiro caminho. Antes de começarmos com a primeira lição, se você achar útil este tipo de vídeo, te encorajo a se inscrever no canal e ativar as notificações para se manter atualizado com as novidades. Vamos começar. 1. O medo da opinião dos outros. Alguma vez você já se perguntou quantas decisões na sua vida foram tomadas por medo do que os outros poderiam pensar? Esse medo que se infiltra sob a pele, que te impede de ser você mesmo, é como viver em um palco contínuo, sob o olhar crítico de um público que na realidade nem está prestando atenção em você. Sabe por quê? Na maioria das vezes, as pessoas estão ocupadas demais lidando com suas próprias inseguranças para te julgar. Mesmo assim, você se paralisa. O medo do julgamento dos outros é como um parasita silencioso que se alimenta dos seus sonhos, que gruda nas suas costas e sussurra no seu ouvido toda vez que você pensa em fazer algo diferente ou ousado. O que os outros vão pensar? E de repente você muda de direção. Adapta sua vida ao que acredita que os outros esperam de você. Que ironia! Passamos tanto tempo preocupados com a opinião alheia que, sem perceber, deixamos de viver a vida que realmente queremos. Esse medo nos empurra a agradar pessoas que, muitas vezes, nem fazem parte da nossa vida de verdade, como se nossa bússola interna estivesse desajustada. Em vez de seguirmos o norte da nossa intuição, seguimos o sul ditado pela sociedade. Você veste a máscara que melhor se ajusta às expectativas do momento. No trabalho, com os amigos, até mesmo nas redes sociais. Mas e o verdadeiro você? Aquele que está escondido sob camadas de sorrisos falsos e opiniões emprestadas?
Às vezes, o medo do que vão dizer é ainda mais sutil. Ele se disfarça de prudência. Não é o momento. Talvez eu não seja bom o suficiente. Escusas mascaradas de sabedoria que, no fundo, escondem o mesmo monstro, o temor do julgamento dos outros. E enquanto isso, os sonhos ficam arquivados, esperando um momento melhor que nunca chega. Para eliminar esse medo de uma vez por todas, precisamos praticar a filosofia estoica. Os estoicos ensinam que não podemos controlar o que os outros pensam de nós, mas podemos controlar como reagimos a isso. Parece simples, mas não é. Requer um exercício constante de introspecção e coragem. Trata-se de aprender a viver por você mesmo, a tomar decisões que te façam feliz, e não apenas para agradar aos outros. A vida é curta demais para ser vivida sob a sombra da opinião alheia. Um bom exercício é começar a eliminar em silêncio coisas que não trazem valor à sua vida, aquelas que só estão ali para agradar aos outros. Você se sente obrigado a manter uma certa imagem? Escolheu uma carreira que não te satisfaz porque parecia a escolha certa? Liberte-se dessas amarras. Comece com pequenas decisões. Diga não para compromissos que você não quer assumir. Faça algo que você sempre quis, mas que tinha medo de fazer por causa do que os outros poderiam pensar. Espero que você esteja entendendo a mensagem que este vídeo quer te passar. Por gratidão, deixe o seu like e compartilhe este vídeo porque dá o maior trabalhão para ele ser feito. Pensar. Cada pequena ação será um passo para a liberdade. Não vou mentir, não é fácil. Haverá dias em que o peso do julgamento alheio parecerá esmagador. Mas nesses momentos, lembre-se, toda vez que você escolhe viver de acordo com o que os outros pensam, perde um pedaço do que realmente é. É uma espécie de morte lenta e silenciosa, que você pode evitar se tiver coragem de ser fiel a si mesmo. Então, comece a eliminar essas coisas em silêncio. Você não precisa anunciar isso ao mundo. Apenas deixe de lado o que não é seu, o que não pertence à sua essência. Aprenda a confiar no seu próprio julgamento e a valorizar mais o que você pensa de si mesmo do que o que os outros possam pensar. Porque no final do dia, a única pessoa a quem você deve satisfações é a si mesmo. Como disse Carl Jung, a liberdade começa no momento em que você deixa de se preocupar com o que os outros pensam de você. Vamos falar claramente. Esses pensamentos não são mais do que padrões destrutivos que acabam moldando suas ações, e não da melhor forma. Com certeza você já se pegou pensando coisas como: por que tudo dá errado para mim? Ou nunca vou conseguir. E claro, quando esses pensamentos se repetem uma e outra vez, você acaba acreditando neles. E o que você acredita, você acaba agindo. É como plantar uma árvore envenenada e depois se perguntar por que os frutos não são comestíveis. O curioso é que esses pensamentos negativos não refletem necessariamente a realidade, mas eles se sentem tão reais quanto o chão que você pisa. É aqui que a filosofia estoica entra com sua brutal simplicidade. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como responde. Parece tão simples, mas na prática, é algo que frequentemente nos escapa. Permitimos que esses padrões mentais ditem nossas emoções e ações, quando a verdadeira liberdade está em tomar as rédeas de nossas respostas. E por onde começar? A primeira chave é o silêncio. Sim, você leu certo. Eliminar em silêncio esses pensamentos negativos. Não precisa fazer um espetáculo tentando afastá-los. Basta começar a reconhecer quando eles aparecem, identificá-los e não alimentá-los. Quanto mais atenção você dá a eles, mais poder eles têm. Pense nisso como uma mosca na sala. Se você se obsessa em pegá-la, só vai agitá-la ainda mais. Que tal ignorá-la até que ela canse de voar? Às vezes, o silêncio é um ato de rebeldia em um mundo cheio de ruído. Se há pessoas na sua vida que te causam mal-estar, projetos que já não te motivam, pensamentos que apenas te drenam, desfaça-se deles. Sem dramas, sem explicações, sem dar mais voltas do que o necessário. Apenas deixe-os ir. O exterior reflete o interior. Lembre-se de que muitas vezes a ordem exterior reflete a interior. Se você começar a trazer um pouco de clareza ao seu entorno, verá que pouco a pouco, essa clareza também chegará à sua mente. Não é mágica, é um processo. É como quando você decide limpar uma gaveta e de repente se sente mais leve, porque no final, cada coisa no lugar é uma preocupação a menos. Cada objeto que você solta é um passo em direção a uma vida mais leve e mais clara.
Os estoicos não complicavam sua vida com o desnecessário. Eles sabiam que a chave era focar no que realmente importava e deixar o resto passar. Tão simples quanto isso. Viver em um mundo cheio de desordem física e mental é como andar em um labirinto sem saída. Mas quando você começa a se desfazer do que não precisa, descobre que a saída sempre esteve lá. Você só não podia vê-la por causa do excesso. Se você quer paz mental, comece organizando o que está ao seu redor. Faça isso sem pressa, sem barulho, mas de forma constante. Sua mente vai te agradecer. Como dizia Nelson Mandela, quando o ruído se cala, o essencial se torna mais claro. A verdade é que a vida não é uma corrida de velocidade. É mais como uma travessia de barco. Você escolhe o rumo, as paradas e o ritmo. Mas se está concentrado demais nos barcos que passam por você, o que consegue é apenas desviar o próprio timão. O mais curioso? Enquanto você observa o barco de outra pessoa, provavelmente ela está fazendo o mesmo com você. É assim que funciona essa comparação absurda. Todo mundo olha para os outros, mas ninguém aproveita a própria jornada. Pare de se comparar e faça isso em silêncio. Elimine essa prática como uma das coisas que você tira da vida sem fazer alarde. É como se desfazer de uma camiseta velha que não usa mais. Ninguém precisa saber, mas você sentirá a diferença. Comparar-se com os outros não é apenas inútil, é uma traição contra si mesmo. É como dizer ao seu eu interior que ele não é suficiente, que você precisa ser outra pessoa para valer algo. Mas pense bem, essa filosofia não faz sentido. Os estoicos já diziam, a única comparação válida é com quem você era ontem. Então, o que fazer quando a comparação começa? Não tente calar a voz, questione-a. Quando perceber que aquela voz interna começa a comparar, escute o que ela diz, mas questione sua lógica. Por que você está se comparando com essa pessoa? O que exatamente te faz sentir inferior? Lembre-se do que você já conquistou. Faça uma pausa e reflita sobre seus próprios progressos e conquistas. Muitas vezes esquecemos o quanto já caminhamos quando estamos constantemente olhando para os outros. Outra estratégia que funciona é praticar a gratidão. Sim, eu sei, parece um conselho batido, mas te garanto que é poderoso. Agradeça pelo que você tem, pelo que conquistou, pelo que você é. Quando você foca no que tem, em vez de no que falta ou no que os outros possuem, algo muda. De repente, o peso da comparação começa a desaparecer. E você percebe que o único caminho que importa é o seu. A vida é curta demais para perder tempo competindo em uma corrida imaginária com os outros. Comparar-se só te distrai do que realmente importa. Viver sua vida no seu ritmo, com suas próprias regras. E quando você começa a fazer isso, percebe o quão libertador é. Meu amigo, vou deixar uma reflexão que me ajudou muito nos momentos mais difíceis. Quando você para de se enxergar pelos olhos dos outros, descobre quem você realmente é. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão, assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!